Olá, galerinha linda do meu coração. Como estão vocês, meus amores? Espero que vocês estejam bem, alegres e felizes, aí na companhia da família, dos amigos e principalmente na companhia de Jesus e do nosso doce e amado Espírito Santo. Espero que todo mundo esteja feliz com os presentes que ganharam, não foi? Que semana passada foi semana do Dia das Crianças. Com certeza na escola teve bastante festa, na rua. Tenho certeza que todo mundo se divertiu bastante semana que passou. Bom, hoje, né, voltando já à nossa rotina normal, a professora Esther trouxe aqui para vocês um livro de história para contar para vocês muito legal. O nome do livro, ó, é Feminina de Menina, Masculino de Menino. É este livro aqui da Márcia Leite. Nós vamos fazer uma reflexão sobre este livro. Ele é muito legal. Eu gosto muito desse livro. Sempre assim, todo ano que eu dou aula, eu gosto de, no começo do ano, ou assim, né, no final do ano, estar contando a história deste livro, né, pegando ele para fazer nosso momento de leitura com as crianças na escola, a leitura deste livro, porque ele é muito, muito, muito legal. Então vamos lá ver o que é que esse livro quer falar com a gente. Então ele começa bem assim, ó. A autora está fazendo seus agradecimentos e ela fala: aqueles que são meninos e menina, aos meus meninos, Felipe, Leonardo, e as minhas meninas, Júlia e Mariana, né? Deve ser os filhos dela. E a todos os leitores crescidos que cultivam o olhar curioso e intrigado do menino ou da menina que um dia foram. E aí assim, ó. Alguém devia dizer para as meninas que elas não são princesas de verdade. Será que elas acreditam que os meninos existem só por causa delas? Como aqueles príncipes bobos que aparecem no final dessas histórias de fada só para salvar a princesa? Alguém já pensou em contar para os meninos que eles não são heróis de verdade? Sabe o que eu acho? A verdade mais verdadeira é que os meninos só conseguem bancar os heróis quando brincam de lutar com meninos menores do que eles. Alguém devia ter coragem de avisar essas meninas que elas não são as pessoas mais especiais do mundo, nem as mais bonitas, nem as mais perfumadas, nem as mais delicadas. Grande coisa, uma flor pode ser tudo isso e não é uma menina. Alguém deveria ter coragem de dizer para esses meninos que eles não precisam ficar fingindo que são corajosos, fortes e espertos. Grande coisa. As meninas também podem ser tudo isso e a gente nem tem vergonha de chorar na frente de ninguém. As meninas são as pessoas mais convencidas que eu já conheci. Os meninos são capazes de fazer todas as coisas que as meninas fazem. Acontece que os meninos só não fazem porque não querem. E isso é problema dos meninos e não delas. Para mim, as meninas são melhores do que os meninos apenas em duas coisas. Elas não conseguem ficar cheirosas o dia inteiro, mesmo sem tomar banho. E elas são capazes de encontrar as coisas que a gente perde e pensa que nunca mais vai achar. Os meninos são pessoas muito do contra. Eles falam uma coisa e fazem outra. Eles dizem que menino não chora, mas quando o menino se machuca feio, ele não chora? Claro que chora. Eles dizem que a gente fica de mal por qualquer coisinha. E quando o time de futebol dos meninos perde o campeonato? Eles xingam, eles choram, eles ficam de mau humor. Eu acho que os meninos são melhores que as meninas em duas coisinhas. Eles não têm medo de insetos nojentos e eles conseguem fazer xixi em pé. Eu acho que as meninas são umas grandes fofoqueiras. Alguém conhece uma menina que consiga guardar segredo? Eu aqui não.
Quando a gente quer que todo mundo fique sabendo de algum segredo, mas tem vergonha de ser o primeiro a contar, é só chamar uma menina e contar para ela. Experimenta! Eu acho que os meninos são muito nervosinhos. Eles não têm paciência para explicar as coisas. Se a gente não entende o que eles dizem da primeira vez, vão logo dizendo, deixa para lá. Mas quando eles não entendem uma coisa, começam a xingar e depois acabam desistindo e fingindo que não tem importância. Eu acho que as meninas são seres muito irritantes. Elas fazem de tudo para nos provocar. Conhecem todos os truques para deixar a gente muito, mas muito nervoso. E quando as meninas vão para um cantinho e ficam olhando para a gente, cochichando e dando risada. Ai, que raiva! E quando elas convidam a gente para brincar e de repente, por qualquer coisinha, dizem que não querem mais. Ai, que ódio! E quando elas fecham os olhos, tampam as orelhas e cantam tá lá 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 lá, só para não ouvir o que a gente está falando. Só existe uma coisa mais irritante que uma menina. Muitas meninas. Os meninos são as pessoas mais nojentas que existem no mundo. Eles arrotam alto para todo mundo ouvir, tiram meleca do nariz e grudam na parede, limpam a boca com roupa ou na toalha, mastigam a comida, depois cospem no prato. Os meninos sempre inventam alguma coisa bem asquerosa para irritar as meninas. E eles adoram quando a gente fica com nojo e grita. As meninas são um tipo de gente muito dedo duro. Como elas conseguem fazer aquela carinha de anjo depois de acusar os meninos injustamente? Todos os adultos, não sei porquê, sempre acreditam mais em uma menina do que em um menino. Os meninos pensam que são muito engraçados. Eles vivem fazendo piada de qualquer coisinha, mesmo quando não tem graça nenhuma. Parecem uns bobos. Dá a maior raiva quando os meninos começam a imitar as meninas. Eles ficam ridículos, falando com vozinha fina e rebolando, mas se acham muito engraçados. Mas quando uma menina faz alguma gracinha com a cara deles, a coisa é diferente. Ficam vermelhos de vergonha, abaixam os olhos e às vezes até choram. Eu acho que as meninas são as pessoas mais mandonas do mundo. Nunca deixe os meninos fazerem as coisas como eles querem. Só o jeito delas está certo, só o jeito delas está bom. As meninas têm a irritante mania de expulsar os meninos das brincadeiras de repente, só porque resolveram brincar de outra coisa. Quando uma menina convida um menino para brincar, pode ir se preparando. Ela sempre nos manda fazer as coisas mais chatas. É por isso que menino não gosta de brincar com menina. Só sendo menina para aguentar outra menina. Menino é o ser vivo mais folgado que existe. Quem é que vive esquecendo as coisas e depois pedindo emprestado? Os meninos, claro. Quem é que faz a maior bagunça durante as brincadeiras e sempre dá um jeito de sair depressa antes da hora da arrumação? Os meninos, é lógico. Eu acho que os meninos são os mamíferos mais folgados do planeta. Muito mais do que um bicho preguiça. As meninas falam que são vaidosas, mas eu acho que elas são umas frescas. Alguém morre se ficar sem tomar banho e pentear o cabelo um dia? Menina morre. Alguém aguenta ficar sem brincar só para não sujar a roupa? Menina aguenta. Alguém prefere ficar na frente do espelho do que na frente da televisão? Menina prefere. Os meninos são um tipo de gente muito esquisita. Parece que eles escolhem a roupa de olhos fechados, nada combina com nada. Também parece que os meninos ainda não sabem que já inventaram o sabonete, o pente e a escova de dentes. O maior problema das meninas é que elas são muito delicadinhas. São muito cheias de lacinhos, de fivelinhas, de cor de rosinha, de ursinho, de florzinhas.
tudo fofinho, tudo arrumadinho, tudo chatinho. Meninos são muito selvagens. Eles são muito cheios de chulé, de cabelo despenteado, de boné virado, de palavrão que não pode dizer, de machucado no joelho, de orelha suja, de puxão de cabelo nas meninas. Algumas vezes os meninos conseguem ser um pouco legais, mas só às vezes. De vez em quando eles são bonzinhos, principalmente quando brigam com alguém para nos proteger. De vez em quando os meninos fazem a gente morrer de rir das besteiras que eles falam. Dividem o lanche com a gente, sentam do nosso lado para saber por que a gente está chorando. De vez em quando eles nem parecem meninos. Algumas vezes, só algumas vezes, eu acho as meninas um pouco simpáticas. De vez em quando, até que elas são engraçadas e divertidas. Ajudam a gente com a lição de casa, emprestam borracha, convidam para a festa de aniversário. De vez em quando, elas nem parecem meninas. Eu nunca vou confessar para nenhum menino, mas se eles não existissem, o mundo ia ser uma chatice só. A gente não ia ter de quem se queixar, a gente não ia ter com quem brigar, a gente não ia ter de quem ficar com raiva. As meninas dizem que não gostam dos meninos, porque eles são muito diferentes da gente, eles são muito masculinos. Eu acho que o mundo ia ficar muito sem graça se só existissem meninos. Mas as meninas não podem saber disso. Se elas não existissem, a gente não ia ter ninguém para provocar, a gente não ia ter de quem dar risada, a gente não teria alguém para ficar imitando. Meninas são bem diferentes dos meninos. Elas são muito femininas. Acho que é por isso que a gente não gosta muito delas. Eu já expliquei por que eu não gosto dos meninos? Bem, mas de um menino eu gosto muito. Esse segredo eu não conto para ninguém, nem para as minhas amigas. Meninas são muito fofoqueiras. Eu quero que as meninas fiquem bem longe de mim. Bom, eu até gosto quando uma menina fica perto de mim. Só uma. Mas ela nunca vai ficar sabendo. Não conto para ela, muito menos para o menino. Eles vão morrer de dar risada. Então, crianças, este é o livro Feminina de Menino e Masculino de Menino. Por que eu trouxe este livro para a gente poder refletir? Porque, principalmente, no ambiente familiar, onde a família é grande, tem vários irmãos e irmãs, dentro de uma sala de aula, onde tem muitos meninos e meninas, sempre há o quê? Aquela implicância, Os meninos implicam com as meninas implicam com os meninos. Mas a Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 1, e no versículo 27 fala bem assim, ó. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Então Deus criou tanto o homem quanto a mulher para quê? Para, quando Deus olhou assim, viu que Deus criou fez toda a natureza, Aí, no sexto dia, depois que ele já tinha criado tudo, o sol, a lua, as estrelas, o dia, a noite, os astros no céu, tudo, depois de Deus ter criado tudo, qual que foi a última obra da sua criação, a obra-prima? O homem e a mulher. Então, quando ele viu lá que Adão estava triste, cabisbaixo, ele já tinha dado nome para todos os animais e Deus viu que ele estava sozinho, aí Deus falou, é bom que o homem não esteja só, far-lhe-ei uma companheira. E aí Deus criou quem? O ser mais maravilhoso do mundo, a mulher. E por que Deus criou a mulher? Para ser o quê? A companheira do homem. Então, se nós, mulheres, Deus nos criou para sermos a companheira do homem, é porque Deus entendeu que o homem precisa da mulher e a mulher precisa do homem. Deus não criou a gente para ser todo mundo igual. Não. Como nós lemos aqui no livro,
a professora acabou de ler para vocês, nós vimos que homem e mulher é diferente. Então você, menino, não tem que querer parecer com uma menina. E você, menina, não tem que querer parecer com um menino. Porque Deus nos criou para nós sermos interdependentes. O que é interdependente? Eu, mulher, preciso do homem e o homem precisa de mim, mulher, né? Porque tem muitas coisas que eu, mulher, não consigo fazer. E tem muitas coisas que o homem também não consegue fazer. O homem consegue dar à luz a uma criança? Não, isso só nós que conseguimos. Tem um monte de serviço que nós mulheres conseguimos fazer? Não, só o homem, porque ele tem a força bruta para fazer. Então nós precisamos do homem e o homem precisa de nós. Eu trouxe essa reflexão porque hoje em dia eu vejo tanto assim, sabe, as meninas falando, ai, nossa, não sei para que esse Deus criou o homem, não sei para que isso existe. Existe porque nós precisamos um do outro. Nós precisamos. Se nós não precisássemos, Deus não tinha criado. Então, você, menina, seja feliz por você ser feminina, ser esse ser lindo, maravilhoso. Você, menino, seja feliz também por Deus ter te criado homem. O que seria de nós, mulheres, se não fosse vocês, meninos? E o que seria dos meninos se não fosse nós, as mulheres? As meninas. Então, não fiquem chateados por vocês serem diferentes e não queira ser igual um ao outro. Já pensou, como nós lemos aqui na história, que chato que seria o mundo se fosse só homem que existisse e que chato seria o mundo também se fosse só mulher? Olha só, vamos lá, o versículo tá aqui, ó, de Gênesis 1:27, ó. Deus, ó, criou Deus, pois o homem à sua imagem. Então nós somos imagem e semelhança de Deus, ó. Homem e mulher os criou. Gênesis 1:27. Então, turminha, não fica nessa onda de Maria vai com as outras de piolho. Eu sempre falo para os meus alunos que nós somos seres diferentes, nós somos seres interdependentes, um precisa do outro. Eu, professora, eu preciso dos alunos, porque se não tiver alunos para mim poder dar aula, para quem que eu vou ensinar, passar conhecimento? Não tem para quem passar conhecimento. Assim como o aluno, se não tiver o professor para passar o conhecimento para ele, como é que ele vai aprender? Então, nós precisamos um do outro. E aí, eu vejo assim, nessa cultura oca que está agora, as pessoas, muitos adultos, querendo colocar na cabeça, principalmente de você menina, de você menino, coisas que vão contra o que Deus nos ensinou. Que Deus aqui falou, que Ele criou nós, seres humanos, a sua imagem e semelhança. Quando você se olha no espelho, que você vê lá aquele ser lindo, maravilhoso, você está olhando para a imagem e semelhança de Deus. Porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, por que nós vamos querer mudar essa imagem e semelhança que Ele criou? Quando eu olho assim pro meu rosto, eu olho pro meu corpo, ai, não tô gostando disso aqui, dessa ruguinha, disso, daquilo, que eu quero mudar a minha imagem física, é como se eu falasse bem assim para Deus, Deus, olha, não tô feliz com a criação não, vou mudar. É lógico que depois de uma certa idade, a mulher, o homem lá, fazer uma cirurgia plástica, fazer alguma correção, que nem, às vezes, a gente tem algum distúrbio hormonal, que aí fica obeso, aí depois faz uma cirurgia bariátrica, aí emagrece, fica lá com aquele monte de pele, de excesso de pele. É lógico que para melhorar a minha aparência, eu vou fazer uma intervenção cirúrgica. É necessário? Sim, mas agora eu querer mudar toda a minha imagem para poder ficar bonito ou lindo para a sociedade, e o meu eu por dentro, será que o Espírito Santo de Deus que habita em mim está feliz com eu querer mudar, não porque Deus me acha eu feio, mas porque eu, perante a sociedade, aquilo que a sociedade em si, que às vezes nem tem Deus dentro do coração, quer que eu mude? Então fica aí uma reflexão para vocês.
Se olha no espelho todo dia. Eu, professora Esther, quando tá de manhã cedo, eu acordo, levanto, aí vou lá no banheiro, né? Faço, né? Que a gente dorme durante a noite, vou lá, faço as minhas necessidades, lavo meu rosto com água fria, que não tem melhor tratamento de beleza do que você acordar de manhã cedo e jogar água fria no seu rosto, porque vai lá, coloca todas as células e elas acordam, fica tudo alegre, feliz. Aí depois eu faço bem assim, linda, maravilhosa, poderosa, imagem e semelhança de Deus, te amo. Você tem que se amar, porque o próprio Jesus falou, trate o outro como você gosta de ser tratado. Quem se ama se cuida. Como é que eu vou amar o meu semelhante se eu não me amo? Eu tenho que primeiramente me amar, do jeitinho que Deus me criou. Então, quando você se olha no espelho, você tem que olhar e falar bem assim, aqui está a imagem e semelhança de Deus. Porque eu sou imagem e semelhança dele. E se eu sou imagem e semelhança dele, eu tenho que estar feliz comigo. E às vezes tem pessoa que fala bem assim, ai, não gosto disso nem mim, não gosto daquilo. Mas é uma pessoa linda, maravilhosa, perfeita. Mas por que ela fica com aquele complexo de inferioridade? Porque alguém, um outro ser humano, que tem inveja dela, fala, ai, nossa, você é tão feia, você tem horrorosa, você não tem vontade de mudar seu nariz, seu olho? E aí, por ela ter, às vezes, um sentimento de carinho, de atenção, às vezes até um familiar, ela internaliza isso e fica com aquilo, nossa, olha, é verdade, né, não tô bem, nada. E aí coloca isso pra dentro, não seja bobo. Não faça isso. Se olhe no espelho e sempre veja a imagem e semelhança de Deus. Não deixa ninguém te destratar. Não deixa que ninguém fale bem assim, você é feio, você é isso, você é aquilo. E não queira mudar a sua fisionomia para agradar os outros. Seja você menino, seja você menina. É lógico que se, como a professora acabou de falar, às vezes, depois que você crescer, que você já for adulto, e aí por alguma assim, fazer alguma intervenção cirúrgica, por questão assim de alguma coisa que, né, às vezes algum acidente que aconteceu quando você era criança e não podia fazer a cirurgia, aí depois de adulto você precisa, que nem eu tenho uma sobrinha minha que quando ela tinha 4 aninhos, ela subiu no banquinho e aí ela foi olhar, né? A minha irmã tava no tanque lavando roupa e tava um caneco de água fervendo no fogão para poder ela fazer um chá. E aí minha sobrinha pegou um banquinho que ela tinha e foi olhar dentro do caneco e ela derrubou o caneco de água quente no seu corpo, queimou assim tudo o corpinho dela, o braço e metade do seio. Só que por ela ser criança, né, foi pro médico, tudo, fez os procedimentos. Aí o médico falou: olha, a gente só vai poder fazer cirurgia estética de reparação nela depois dos 18 anos, porque daí ela já vai estar com o corpo formado, já vai estar com o seio formado. Aí a gente pode estar fazendo um enxerto para poder ela não ficar com o corpo defeituoso. E foi o que aconteceu, porque foi um acidente doméstico que aconteceu. Então, isso é uma cirurgia normal. Às vezes, também como eu falei, você tem problema de disfunção na tireoide, e aí fica naquele engorda, emagrece, e daí chega um certo tempo, você faz tratamento, daí você emagrece, fica corpo legal, daí fica com aquele monte de excesso de pele. Aí você vai fazer uma cirurgia reparatória. Mas você querer mudar completamente o seu rosto, a sua fisionomia, seu corpo para agradar a sociedade, para agradar os outros, isso não. Crianças, tenha plena certeza que Deus te ama do jeitinho que você é. Ele fala lá em Jeremias 31:3, com amor eterno te amei e com bondade te atraí. Então ele te ama do jeitinho que você é, tá bom? Olha só, eu trouxe uma música aqui para cantar para vocês que fala sobre, né, essa questão de você se aceitar do jeito que você é. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Não é triste, nem zangado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente.
mas é feliz e sorridente. Então, se você já tem Jesus no coração, você tem que ser feliz e sorridente. Então, se aceite do jeito que você é, porque Jesus te ama do jeitinho que você é, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da leitura desse livro, tá bom? E reflitam aí, tá bom? Não deixa que ninguém dite para você, que a sociedade aí, o mundão dite para você que você tem que mudar. Pensa primeiro, do jeito que eu sou, Jesus me ama, assim, nós temos que mudar aonde? Por dentro. Porque se eu sou uma pessoa que ainda não tenho Jesus no coração, eu tenho que procurá-lo, né? Aceitá-lo dentro do meu coração para que ele me transforme por dentro. Agora, querer me transformar por fora para agradar os outros, não faça isso não, porque o lindo do mundo é isso, é essa diversidade de cultura, diversidade de pessoas, diversidade de raça, de religião, a diversidade, tá bom? Um beijo para vocês, tá bom? Entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve, aperta lá o sininho na opção todos para que toda vez que eu postar vídeo vocês recebam a notificação, curte, comenta e compartilha, tá bom? Com aquele amigo seu que às vezes tá triste, murucuchu, achando que ninguém ama ele, você fala assim, sorria, Jesus te ama e eu também, tá bom? Tchau, tchau e até o nosso próximo encontro.